Pronto, começamos a gravação da nossa aula 4 do Encontro Santo. E a aula 4 ela vai abordar o capítulo 2. E eu já estava falando aqui para o nosso grupo, que o capítulo 2 é riquíssimo, que a gente provavelmente vai trabalhar em duas aulas, porque ele é o cerne do ego, né? Do que, não só do ego, mas da cura do ego, do que Jesus nos propõe a fazer para curar essa mente. Então, é um subcapítulo que fala da separação. Separação aqui ele se refere a essa mente, né? A essa mente que temos que trabalha contra a nossa essência, essa mente ego, que ele vai nos ajudar a reconhecer. E ele fala da expiação. A expiação, como a gente comentou na aula anterior, é o processo do desfazer deste erro de percepção que a mente tem, né? É corrigir os pensamentos que o ego traz. É a gente estar atento a um processo de desfazer aqui na mente. Então, ele aborda isso de uma forma maravilhosa nesse capítulo 2. E pode ser que a gente tenha, então, que trabalhar em duas aulas para a gente não perder grandes ensinamentos que precisam entrar, né, para nós nesse momento. E como eu estava comentando antes, a gente. Felipe, Ó, o Luiz Felipe aí. Olha, o Jefferson veio para não te deixar sozinho, Luiz Felipe. Eu acho que ele ficou com ciúme. é verdade. Tu sabe que o Luiz Felipe é o nosso xodó aqui. As meninas todas nós estamos cuidando dele, Ah, tá? que E bom. ele veio aqui novinho, já veio querendo se trabalhar. Eu falei, ninguém segura o Luiz Felipe. Se ele vencer aí a resistência, ele Uhum. vai já, ó, Ô, espontar. Camila, mas, mas é visível a evolução do Felipe, eu consigo perceber isso no dia a dia, no dia a Ah, dia. sim. Ah, com certeza. A partir do Eu, momento que a gente começa a se abrir para uma nova perspectiva, ela já começa a fazer efeito, né? Ela já começa a fazer efeito. Então, a gente não se preocupe se o início, se a gente acha que está denso, né? Tipo, ai meu Deus, é muito. Isso é um curso, esse livro ele é um curso, então ele tem um método. Então, ele vai trazer a ideia, o que é a correção agora, de início, mas ele vai trabalhar pouco a pouco também. Ele vai abrir, ele vai repetir, ele vai desenvolver. Tem todo um processo para a gente conseguir fazer o que Jesus nos pede aqui, que é trabalhar em milagres. Né? O que é trabalhar em milagres? O que esse curso promete? Ele promete uma mente conectada ao amor de Deus. Uma mente conectada ao amor de Deus é uma mente que consegue fazer os milagres. Os milagres são expressões de amor. É o que a gente nasceu para fazer. É a nossa função, porém esquecida por nós. Por quê? Porque temos uma mente operante que vai contra essa essência, que vai contra os pensamentos do amor de Deus. O homem inventou uma forma de amar, suas leis, suas regras, seus senãos, e dentro disso acredita em muita fraqueza, muita escassez, deixou entrar o medo na mente, né? É o que a gente fala quando Jesus aqui nos traz, a gente já vai entrando então nos subcapítulos, vamos falar um pouquinho da separação. O capítulo 2 fala a separação e a expiação. Glau, boa noite, minha linda, bem-vinda. Bom te ter aqui. Pati, boa noite. Chico, boa noite. Claudinha, boa noite. Nossa, sala cheia hoje. Esses estudantes estão demais. Ninguém segura essa turma. Meus amores, vamos falar um pouquinho da origem da separação. É interessante, porque assim, ó, dentro da nossa aula aqui, como essa aula ela vai te ajudar a estudar o livro, né? É uma aula que te proporciona
te abre para um entendimento melhor do que Jesus traz, né? Então, eu não descarto vocês terem o livro, irem lendo alguns subcapítulos que eu vou orientando aqui, se identificando um pouco com a mensagem que ele traz, com a forma como ele escreve, que eu sei que no início ela é densa, mas ela aos poucos, com as nossas aulas, com as nossas explicações, ela vai entrando, ela vai sendo compreendida. Eu não vou tomar muito tempo falando da separação da mente e ego, porque o fato é que ela existe dentro de nós. E tentar compreender como isso surgiu, tipo, por que que a mente humana é assim? O porquê que a gente trabalha de uma forma tão oposta ao que Deus nos criou para ser. Isso não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é entender o seguinte: eu tenho um problema, a minha mente, ela é problemática, ela não trabalha a meu favor, a favor da minha essência, que é o que Deus criou. Mas eu tenho um remédio, eu tenho como curá-la. Isso eu acho que é o ponto principal que a gente tem que se ater. Você tem um caminho para se libertar da tua mente. Você tem um plano feito por Deus, ensinado pelo nosso irmão, ensinado por outros mestres, mas aqui falamos de Jesus. Para você sair disso, para você curar isso, para você escapar disso e viver aqui de uma forma diferente. Viver aqui sem o medo. Quem não quer viver longe do medo, gente? Se a gente parar para perceber o que ele faz conosco, o quanto ele tira a nossa energia, a nossa alegria, o quanto esse medo psicológico nos boicota, nos diminui, nos faz viver coisas que não precisaríamos viver. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a aumentar a nossa disponibilidade de querer sair disso, de querer curar isso. Pois aqui eu quero que vocês entendam, tem cura. Então, Jesus fala aqui da separação, ele faz alusão aqui no primeiro parágrafo às origens da separação. Eu não vou aprofundar tanto, mas ele fala que um sono, ele faz a menção à Bíblia, né? Onde a Bíblia fala, um sono profundo caiu sobre Adão. Ele fala que somos pensamentos, ele parte desse ponto, que somos pensamentos. E em algum momento alguém pensou diferente de Deus, né? E se identificou de uma forma diferente, e esse pensamento foi ganhando força. Os pensamentos de separação, os pensamentos que deram origem à separação foram ganhando força porque mais pessoas foram acreditando. Então ele fala, o sono profundo caiu sobre Adão. A gente praticamente, se nós somos os descendentes de Adão, né? Então a gente tem uma mente desconectada. A gente acha que tem a mente desconectada, mas na verdade, Jesus explica aqui que essa separação de Deus, ela nunca aconteceu. Deus ainda habita conosco. Isso está simplesmente esquecido por nós, porque a gente opera com essa mente separada, vamos dizer assim. Porém, a nossa conexão com Deus nunca foi perdida. A nossa comunicação nunca foi perdida. A nossa verdade, ela está intacta e absoluta em algum lugar aqui que eu vou reencontrar com o Espírito Santo. A minha mente, tal como Deus criou, está aqui ainda. O que me separa dessa mente? Pensamentos falsos. Pensamentos do ego. Que pensamentos são esses, cara? Você vai começar a descobri-los. Porque Jesus vai ensinar aqui, pouco a pouco, a como você reconhecer. São pensamentos que te tiram do momento presente, que te causam preocupação, pensamentos que te diminuem, que te geram dúvida, né? E ele fala o porquê que esses pensamentos vêm. Ele vai explicar aqui ao longo, tá, do nosso curso, essa primeira fase que a gente está do livro texto.
ele só dá embasamentos teóricos para a gente trazer a consciência e compreender ao nível intelectual o que, que acontece conosco, né? A origem do medo, o porquê que pensamos assim, para depois, então, na segunda parte do curso, que são os exercícios, a gente conseguir treinar, né? Aí ele faz uma série de repetição, tem alguns colegas aqui que já estão fazendo os exercícios, então ele traz os pensamentos, ele repete, ele faz um sistema para você retreinar a mente, porque sem o treino a gente não consegue experienciar tudo isso que a gente está aprendendo no livro-texto. Mas o livro-texto é importante para te dar base para o treinamento. Então, um não descarta o outro. E essa primeira fase a gente vai aprender a nível intelectual muita coisa, para no momento, na verdade já ir experienciando, claro, certas situações, né? Como diz o Jefferson, o Luiz Felipe, eu já percebi mudança no Luiz Felipe. Quem sabe o Luiz Felipe já está atento a algumas situações, já não vai na projeção com tanta, né, crença, com tanto foco, com tanta energia, e as coisas vão perdendo, o ego vai perdendo a força. Na verdade, vai acontecendo isso. A gente vai reconhecendo, vai tirando a gente vai tirando a energia do ego, né? Vai tirando a nossa validação. Então, Jesus nos apresenta aqui, no capítulo 2, a expiação como defesa. A expiação como a nossa defesa. Vamos falar sobre isso. Olha que coisa mais linda que Deus fez para nós. Sabe qual é a nossa defesa aqui no mundo? Pensamentos verdadeiros. Essa vai ser a nossa arma, nosso escudo. A nossa arma, que eu digo, é essa arma benigna de Deus, totalmente misericordiosa. Quando você está com medo, quando você está em medo, né? Aí ele vai se manifestar de várias formas. Você está com um pensamento equivocado dentro da tua mente. Sabe qual vai ser a tua defesa? Um pensamento verdadeiro que você vai pedir ao Espírito Santo, que vai te restaurar. Essa é a solução de Deus, porque ele fala que é algo muito importante a gente entender isso. Não existe lugar a se trabalhar que não seja na nossa mente. Então, a expiação, ele usa o termo expiação, mas a gente vai traduzindo isso e vai fazendo com que a gente entenda cada vez mais isso. A expiação, ela é o desfazer do erro ao nível da mente. A expiação, ela é um processo de despertar espiritual que acontece em mim, aonde eu entendo que o único lugar que eu preciso atuar é na minha mente. Aconteceu uma situação aqui fora, alguém me deixou muito desconcertado, alguém fez algo que me atingiu, que me ofendeu, que me fez ficar transtornado de alguma forma. Eu vou entender que eu não tenho nada o que fazer aqui fora. Eu não tenho que falar com a pessoa, eu não tenho que mudar a pessoa, eu não tenho que ir lá. Não. O único lugar, a única defesa que eu vou usar é a expiação. E a expiação, que é esse desfazer do erro, de um pensamento errado na minha mente, aonde eu vou solicitar o pensamento verdadeiro de Deus, vai ser a minha defesa. O Espírito Santo vai prepará-los para isso no seu dia a dia, para você entender esse processo de cura. Porque a expiação, ela vai ser uma defesa. Em que sentido? Entrou um pensamento, meu Deus do céu, essa situação que está acontecendo aqui vai me prejudicar muito. Por exemplo, surgiu uma situação,
E o pensamento que é o seguinte: essa situação aqui vai me prejudicar muito, meu Deus do céu, eu posso perder meu emprego, sei lá, eu posso, isso aqui vai me gerar algum efeito ruim. Eu estou com esse pensamento. Esse pensamento está aqui. Eu estou acreditando nele. E por eu acreditar nele, por ele ser uma criação minha, esse pensamento é uma criação minha, ele vai me deixar totalmente fora de mim. Ele vai tirar minha energia, ele vai me tirar do momento presente, ele vai fazer com que eu nada aqui fora preste mais. Eu vou estar totalmente emocionalmente presa a esse pensamento. Então, a minha emoção vai ser muita ansiedade, vai ser muita tristeza, vai ser muita preocupação. A minha emoção, ela está atrelada ao meu pensamento. E quando eu uso a expiação, é como se fosse um processo de negação, aonde eu falo assim: não, isso não é verdadeiro. Esse não é o pensamento que Deus tem para mim. Esse pensamento é o meu ego e eu vou pedir para limpar o meu altar interior. Então a expiação, eu vou até ler uma parte aqui aonde ele diz. Bem, ó, parágrafo 2. Parágrafo 2 aqui, tá, pessoal? Quem tem o livro na página 20. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Olha isso. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Jesus vem nos falar aqui durante todo o curso que somos invulneráveis. O que nos faz vulneráveis é a nossa crença de que somos vulneráveis. Então, eu preciso negar essa crença quando ela for aparecer, e ela vai aparecer, porque você vai estar num processo de cura destas crenças. E o que você vai usar como defesa? A expiação. Eu não aceito esse pensamento. Esse pensamento não é real. Ele não é verdadeiro. E com essa tua recusa em aceitar, o que que acontece? Você vai tirando a sua validação. A nossa crença, ela tem um poder imenso, gente. Quando você vai removendo a crença do medo e vai colocando a crença no amor, quando você vai tirando a crença do pensamento equivocado para o pensamento verdadeiro, você transforma a tua vida de dentro para fora. Então entenda, a nossa crença é o nosso poder. Jesus faz um curso aqui para nos ensinar a usar o nosso poder. Porque ele fala assim, em uma parte aqui desse capítulo, ele fala assim, gente, eu não posso pensar por você em termos de, por exemplo, eu pensei algo errado, pensei um pensamento ruim, e isso gerou uma consequência ruim. Ele fala, eu não posso intervir aí. Aí o que que acontece com a gente? A gente fica pedindo, ai meu Senhor, me tira, ai meu Senhor, me ajuda que essa pessoa faça dessa forma. Aí a gente quer pedir, a gente clama para ele agir no medo, para ele agir no nosso medo, nas nossas noias, nas nossas interpretações, nas nossas crenças. E ele fala: ali eu não posso agir. Agora eu posso sim mostrar o poder que você tem e fazer com que você entenda aonde você tem que escolher. Fazer você voltar ao seu ponto de escolha e escolher certo. E isso eu posso fazer por você. Então me entrega os teus pensamentos, eu estou a controle deles. Então, olha aonde ele pode atuar e a gente precisa entender, né? A gente precisa entender porque a nossa crença ela tem poder e não tem como mexer nisso. Não, ninguém pode intervir nisso, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O que acreditamos acontece. Então, olha a importância de a gente, né? Jesus traz no curso a nossa verdade, o que somos, a nossa abundância, a nossa verdade em Deus. Ele traz todo um novo sistema de pensamento para habitar aqui conosco. E tirar esse que está aqui, criando coisas, né? Criando de forma equivocada, sem a gente nem saber. E a gente achando que é assim mesmo. Então ele fala,
Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. Aí ele fala mais uma coisinha aqui, que eu quero ler. No parágrafo 5, na frase 6. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Vocês acham que a mente pode ser mudada? Vocês acreditam nisso? Que as percepções podem ser mudadas, que você pode ver algo de uma forma diferente? Que você pode ver algo que dói muito hoje em você, que te assusta muito hoje de uma forma diferente? Porque é isso que o Espírito Santo vai fazer com vocês. Faz conosco. Ele restaura totalmente a nossa visão. Ele traz totalmente a visão espiritual para a nossa vida, que é a nossa verdade. Sem essa visão espiritual, a gente está aqui cego. Se a gente contar com o que os olhos do corpo enxergam, a gente está perdido no medo. A gente precisa entender isso. Esse processo da expiação, dessa cura, desse desfazer dos pensamentos, dessas crenças que a gente tem, esse processo, desculpa, perdi a minha linha de raciocínio, já já ela volta. Mas esse processo, lembrei, ele vai desconsiderar totalmente o que a vista física traz, a visão física. Você vai ter que começar a negar o que os olhos enxergam, porque os olhos, eles vão testemunhar o ego, eles vão testemunhar a separação, a desconexão, o individualismo. Então você vai ter que pedir pelos pensamentos do espírito, pelo pensamento da verdade espiritual. E isso vai ser recorrente na experiência de vocês, porque vocês vão trabalhar em milagres, vocês vão estar prontos para amar, vocês vão estar prontos para ser luz nesse mundo, vocês vão estar prontos para levar muitos com vocês, para inspirar. É isso que essa é a nossa função aqui, é ajudar uns aos outros, porque Deus atua, o amor, aonde Ele toca, Ele vai inspirando e transformando. E a gente é tocado por Ele. Não tem ser aqui nessa terra que não seja inspirado pelo amor. Não existe. Por mais que a tua mente esteja muito inconsciente da tua verdade, ninguém passa ileso pelo amor. Ninguém, porque é a nossa natureza. Então, meus trabalhadores de milagres, nós temos um Elane, boa noite, meu amor, não tinha te visto, Cris também. Então, é isso, é um trabalho que a gente vai se comprometer a fazer. Agora eu quero falar um pouquinho do altar de Deus, que é o nosso subcapítulo 3. Jesus fala aqui que tudo acontece na nossa mente. Então, ele quer que ele se refere aqui, pare um pouco de se preocupar com o templo. Ele fala do corpo como um templo. É assim, ele fala assim, a gente não tem o templo, né, aquela estrutura imponente, bonita, fora, mas tudo acontece não é no altar, não é mediante ao altar do templo. Então ele usa esse exemplo para falar sobre o nosso corpo e a nossa mente. Então ele fala sobre o altar de Deus, aonde Deus habita conosco. É na nossa mente. É na nossa mente, aonde tudo cria, aonde que é o nosso poder criativo, é na mente. Tudo parte da mente. Ele fala que o corpo não tem poder criativo nenhum. Nada, nada acontece com o corpo. O corpo é nada. Nada em que sentido? Ele atende o comando da mente, ele não tem poder criativo. É tudo parte da mente. Então a gente não pode mais
deixar a mente de forma desgovernada, de forma inconsciente do que passa, sendo conivente às vezes ou displicente com os pensamentos que estão aqui. A correção que o Espírito Santo nos faz, nos traz, ela mata a sede da nossa alma. Vocês sabiam que cada pensamento negativo, cada julgamento, cada bloqueio que a gente tem da nossa expressão, da essência, ela é como se fosse uma pinça machucando a alma. Imagina, por isso que às vezes a dor é insuportável. A gente entra em dor insuportável de alma. Então, a gente entra em depressão profunda, a gente entra em profunda tristeza, porque a alma está ali gritando. É muita vontade bloqueada pela mente. E a gente não percebe. É muito do eu pequeno aqui e pouco da nossa essência, do nosso eu maior. Então, se a gente não começar a cuidar do altar de Deus, a gente não vai conseguir ter as experiências com Ele, porque é ali que vai acontecer. De que forma Deus vai se manifestar com você? É através da intenção, do pensamento que vai brotar daqui, que vai ser conectado daqui. É aqui que comanda toda a minha emoção, é daqui que comanda toda a minha experiência. Então, se eu não trabalhar nos meus pensamentos, se eu não corrigi-los, né, a gente vai conversar aqui e falar sobre a projeção, né, que o que o ego faz conosco, ele nos faz justificar a raiva ou as nossas motivações egóicas, a raiva, a mágoa, enfim, tudo que a gente vai começar a reconhecer, ele nos faz justificar isso culpando o outro. Vai ser é a armadilha do ego. Você vai enxergar tudo de ruim no outro e vai achar que não tem nada a ver com você. E Jesus vai nos ajudar, ao invés de projetar, ou seja, olhar para fora e colocar aquela situação no outro, você simplesmente começa a olhar para dentro da sua mente e encontra esse pensamento em você. E você o entrega para correção e você faz o processo de desfazer dessa percepção de ver no outro o que está dentro de você. A gente vai estudar isso também, tá? Mas aqui a gente falando do altar de Deus, eu vou ler umas partezinhas aqui que a gente vai conversando, porque eu acho isso muito importante, a gente ter ciência de que não vai acontecer, Jesus vai pedir para te fazer uma jornada para dentro do mundo dos teus pensamentos. Então, a tua atenção, ela vai estar muito mais dentro do que fora. E tá tudo bem, afinal, você realmente está indo para o lugar onde você tem que estar, para você restaurar a tua vida aqui de uma forma completa e feliz. Mas você vai enxergar muita coisa. Então, o Espírito Santo vai te convidar para uma experiência. E o que eu acho fantástico em um curso em milagres é que ele te convida para uma experiência espiritual. Porque, como uma aluna aqui do curso me mandou mensagem hoje, e ela falou algo que eu falei, é isso mesmo. Aí ela assim, Cá, é muito fácil falar, mas o difícil é viver isso. Que era uma questão de entrega, que era uma questão de fé, né? Porque tem um momento aqui que a gente tem que contar com a fé, e com a fé. Ela tem que ser desenvolvida sim. Só que o curso em milagres, ele vai embasar a tua fé nas experiências que você vai permitir que o Espírito Santo entre. Porque às vezes a gente vai na igreja, a gente vai ler um livro, a gente vai, a gente sabe o que é que a gente tem que sentir, que a gente tem que ter fé, que a gente tem que ser bom, que a gente tem que perdoar. A gente sabe, só que a gente não experiencia. E um curso em milagres, ele vai te levar para a experiência. Ele assim, quer experienciar?
a tua mente em Deus? Quer experienciar paz, tranquilidade, sentimento de segurança e invulnerabilidade? Quer experienciar? Então vamos experienciar. Então me convida para entrar no teu dia a dia. Vai acontecer uns BO aí, que tu vai entrar em paniquito, que são exatamente os pensamentos que estão ali. E eu vou, e você vai entrar em pânico, né? Vai mexer contigo, com os teus medos, mas eu vou estar do teu lado oferecendo o remedinho que cura. Eu vou estar assim, ó, com a pílula aqui do teu lado. Sabe qual é a pílula? Alguém sabe aí qual é a pílula que ele vai dar? Quem quer tentar? Não tem que ter vergonha aqui, né? Sabe que aqui não tem ego? É, quem sente vergonha é o ego. Vocês riem? Pílula azul. A A pílula pílula. azul. Qual seria a pílula azul? Lembra da pílula azul e vermelha? Lembra? A pílula azul eu sei. A vermelha não sei. Do Tem a filme ver. Matrix. Do filme Ai, não assisti. Me Matrix. pegasse. Mas Mas a pílula é é o vermelho. pensamento certo. A pílula é o pensamento certo para te desfazer o pensamento errado do pensamento certo. A pílula é a expiação. É o desfazer do meu pensamento equivocado para o meu pensamento certo. Que eu vou pedir para o Espírito Santo, porque eu vou olhar para a minha mente, eu vou olhar para o meu pensamento, eu vou saber exatamente o que eu estou pensando da situação. E você vai identificar os pensamentos do ego rapidinho, porque eles te transtornam. E você vai ver o quanto você pensa dessa forma, o quanto você apoia sem saber essa forma. E ele vai te levar num ponto de escolha. Não quero mais pensar assim. A partir daí, o teu destino feliz é muito breve e certo, porque você começou a ajudar o universo no teu processo. Porque enquanto você não inicia esse processo, você vai dar com a cabeça muitas vezes na mesma parede e não vai mudar a forma de pensar. E as situações vão se repetir. Não tem como, porque o pensamento, ele é a causa e a experiência é o efeito. Todo pensamento, gente, escutem isso. Todo pensamento cria forma em algum nível, todo. Todo, não existe um pensamento vão. O teu pensamento, ele te constrói, o teu pensamento te destrói. O teu pensamento te conecta ao amor ou ele te conecta ao medo. Então não tem como você não entrar nessa jornada. Não tem. Quanto mais você postergar e achar que coisas aqui são mais importantes, você pode postergar, ok, que pena. Que pena que você está postergando a tua felicidade, a tua cura. Porque o remédio vai estar sempre do teu lado em todo instante. O pensamento de Deus, o Espírito Santo de Deus, que vai trazer, que vai te ajudar a discernir todos os pensamentos, as situações, as experiências, ele está louco para entrar e te mostrar uma outra forma, vai estar sendo desperdiçado. Aí ele fala o seguinte, ele fala que a aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não pode desviar-te inteiramente do teu Criador. Você não pode. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. O que ele quer dizer é o seguinte, o que ele fala sobre essa vontade aprisionada? É o desejo da nossa essência de amar. Ela é totalmente aprisionada pela nossa mente, que bota um monte de senãos, um monte de condição. Porque, claro, é uma mente escassa, é uma mente que falta tudo, é uma mente carente, é uma mente que espera de fora todas as afirmações para si. E essa mente condicionada, ela limita a fonte.
ela limita a expressão. E é o que eu falo, toda vida que a gente barra a essência, a gente alfineta a alma. É uma dor que é acumulada. A alma grita, isso é manifestado no corpo, é manifestado na mente de forma, em termos de desequilíbrios, é manifestado o tempo inteiro. Isso são dores da alma. Então, ele fala que em algum momento todo mundo vai começar a reconhecer que existe um caminho melhor, existe uma forma melhor. E a gente vai começar o processo de desmanche, de desaprender tantos pensamentos e crenças que aqui estão por muito tempo atrapalhando o nosso ser real. Vai acontecer em um momento, pessoal, que vocês vão perceber, tá? Vocês vão ficar treinados o suficiente para vocês perceberem rapidamente quando o altar foi profanado. É assim que Jesus nomeia aqui. Ou seja, quando a mente está entulhada de pensamentos ruins. Você vai reconhecer. Você vai reconhecer porque você vai começar a pedir pelos pensamentos do Pai. E você vai começar a experienciar paz, você vai começar a aprender a como dissipar o medo em situações que estão te causando medo, você vai aprender a se resgatar, você vai aprender a voltar. Então, vai ficar algo muito simples para você quando vocês percebem que dentro da tua mente ela está desconectada e ela está perdida nas ilusões ali, nos pensamentos egóicos. E você vai conseguir rapidamente restaurar esse altar, onde Deus habita contigo. E aí, agora, eu vou passar para o capítulo 4, falar um pouquinho dele, a cura como liberação do medo. Deixa eu ver se tem uma parte que eu quero frisar aqui para vocês. Ah, sim. Eu quero falar um pouquinho. Quando vocês for ler um Curso em Milagres, vocês vão escutar o termo confusão de níveis. E eu quero falar um pouquinho para vocês entenderem o que Jesus quer dizer com a confusão de níveis. Ele quer deixar claro para nós, o que eu já comentei aqui, que o único nível criativo, ou seja, aonde a gente cria toda a nossa realidade, é a nível da mente. Então, o comportamento, ele vai ser sempre uma consequência do nosso estado mental, do pensamento que o motiva, certo? Então, a gente confunde o nível, é o seguinte, a gente acha que mudando o comportamento, atuando no nível do comportamento, a gente está corrigindo as coisas. E isso é uma confusão de nível, porque o nível que acontece as mudanças, o nível que acontece a cura é ao nível da mente. A mente, suas crenças e pensamentos. Então, quando ele fala aqui, quando você se comporta, eu acho que, deixa eu ver se é nesse subcapítulo que eu quero ler para a gente, que ele fala que quando a gente se comporta de forma equivocada, às vezes fica muito nítido para a gente olhar um comportamento e ver que a gente não se comportou de uma maneira adequada. Só que, na verdade, é muito difícil a gente ir no pensamento que gerou aquele comportamento. É muito difícil a gente querer mudar aquela forma de ver, a gente querer curar aquilo. A gente sempre quer corrigir as coisas aqui, no mundo da forma, aqui no mundo do comportamento. E isso é algo que não vai acontecer. Ele fala que isso nunca vai trazer a real cura. E quando eu comecei a estudar e prestar atenção nisso, eu percebia que as situações voltavam para mim. E eu tentava manipular um concerto aqui, né? Eu vou conversar assim, eu vou falar agora dessa forma, eu acho que eu falei um pouquinho mais ríspido, eu tenho que falar com mais gentileza. Eu tentava consertar as coisas no nível da forma, no nível do comportamento. E ele fala, não é ali, e ele me dava oportunidade, acontecia de novo, e eu começava, né,
dentro do que eu ia aprendendo, do que eu ia estudando, do que eu ia me propondo e me dispondo a entrar para dentro da minha mente. Porque é uma disponibilidade mexer na tua crença. Pensa bem, algo que tu acredita, algo que você tem certeza e você tem que mexer nisso. Leva um tempo, às vezes, para a gente se ligar. Porque tem coisa que tu vai dizer, ah, não, isso aqui é certeza, né? Coisas que tu ouviu a vida inteira, que tu pegou padrões. Então, é um movimento difícil. Difícil no que sentido exige a tua atenção. Porque pouco ser humano mexe nas suas crenças. Por isso que a nossa evolução tá devagar. Porque como a mudança ela só acontece ali, e pouco ali se vai. Porque tudo que eu acredito, eu estabeleci como verdade, eu não quero mexer. Então, é uma inércia mental, é uma preguiça mental muito grande que o ego nos coloca. E agora você está convidado a fazer exatamente o oposto, porque ele quer que você olhe o que essa crença está fazendo contigo, o teu estado emocional. Porque se tu não está em paz, você está acreditando num pensamento egóico. Se você não está em plena alegria, felicidade e paz, é porque tem pensamentos egóicos que você está ali apoiando. Então, meus trabalhadores de milagres, Jesus nos traz aqui uma oração muito maravilhosa no subcapítulo 4, que é a função dos trabalhadores de milagres, que ele fala o seguinte: tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensares deste modo. Olha só, você pode fazer muito em favor da tua própria cura e a dos outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensares deste modo. Aí ele traz aqui uma oração. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. De novo, eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, meus amigos, vocês nunca estarão no lugar errado. Você nunca, se a tua mente falar que você está no lugar errado, entre com essa oração. Ele me enviou, e se eu estou aqui é porque aqui eu tenho algo com ele. Ele vai me dirigir, ele vai me conduzir, eu não preciso me preocupar, eu só estou aqui me disponibilizando a ser útil ao plano dele. Muitas vezes vai ser esse pensamento que vai te salvar de muito mimimi da tua mente. De que a tua mente, não sei se você percebe, ela nunca te deixa estar no aqui, no agora de forma completa. Ela sempre quer estar em outro lugar. Ela sempre acha que tem que estar de outra forma, muitas vezes. Melhor, do outro jeito era melhor, da outra forma seria. Então, ela nunca está disposta a se entregar no momento presente, a entregar ao Espírito Santo aquele momento e estar ali com a disponibilidade de ser verdadeiramente útil. E essa oração, ela nos ensina a entregar o controle, a entregar os nossos pensamentos sobre tudo, as nossas análises, os nossos critérios, ele nos ajuda. Eu estou aqui porque ele me enviou. Eu só quero ser verdadeiramente útil. Ele vai me conduzir no que falar e no que fazer. Ele tem algo para mim aqui. Ele vai me ensinar a curar. A curar a eu e ao irmão. Ele vai me ensinar a ter uma visão diferente sobre isso, né? Sobre essa situação. Então, não existe nada nunca ao acaso. Toda experiência, todo lugar, toda situação, todos os irmãos são usados no teu aprendizado. Não existe nada ao acaso e de forma aleatória. Aí ele fala o seguinte:
Eu quero que vocês, eu até vou fazer a sugestão para vocês ler, tá? No capítulo 2, o capítulo 6, medo e conflito, e o capítulo 7, causa e efeito. Façam a leitura desses dois subcapítulos. Eles estão fantásticos em explicar qual é a nossa responsabilidade em tudo isso? Qual é a nossa parte? Eu vou começar agora a falar um pouquinho do subcapítulo 6, que é o medo e conflito. A gente tem ainda 10 minutos, a gente vai conseguir falar um pouquinho dele. Ele está maravilhoso. Ele fala o seguinte, eu quero ler essa parte que ela é muito legal. Ele fala que é aqui que ele fala da confusão de níveis que eu expliquei. Parágrafo 2. Ele fala o seguinte: eu não fomento a confusão de níveis. De novo, a confusão de níveis, como eu expliquei, o nível do comportamento e o nível do pensamento. Não des... Olha só o que ele fala. Não desculparias um comportamento insano da tua parte dizendo que não pudeste evitá-lo. Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas. Porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Então a gente tem que parar de achar que o nosso pensamento não tem problema. A gente pode pensar o que quer. Ah, ninguém está sabendo aqui, estou só eu com meus pensamentos, só eu com meus julgamentos. A gente tem que parar de achar que é assim, que isso não causa dano, que isso não nos prejudica, que isso não prejudica a filiação como um todo. Cada pensamento tem uma vibração, tem um efeito, e a gente tem que entender. O que fazes vem do que pensas, então não confunda os níveis. Você se comporta mal porque pensa mal. Você se comportou bem porque pensou bem. Tu não pode separar-te da verdade, dando autonomia ao comportamento. Sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitiste que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiá-la. Tens que mudar a tua mente, não o teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. Entendido, pessoal? Se vocês quiserem, se alguém quiser que eu repita alguma parte, pode me pedir, tá? Porque às vezes tem gente que não tem o livro ainda. Parágrafo 4. A correção do medo é tua responsabilidade. Toquei sobre isso antes. A correção do medo é tua responsabilidade, porque é você que está criando. Olha isso. Que bom que a gente está aqui para assumir essa responsabilidade. A correção do medo é tua responsabilidade, porque tu está criando. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Então, eu quero que Deus sempre me safe das coisas aqui, que eu estou criando, e que eu não quero saber que eu estou criando, que eu quero continuar na ignorância disso. Não quero assumir a responsabilidade por isso. Só que isso não vai acontecer. A correção do medo é tua responsabilidade. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Que é nisso que Jesus oferece ajuda. É ali que o Espírito Santo oferece ajuda. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Ou seja, quando ele fala que essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado, é a condição do medo. O medo sempre vai entrar na minha mente quando eu quero me ver a minha situação separada da do irmão. O medo sempre vai acontecer quando eu separo as coisas. Ah, não, aí eu quero dessa forma, o irmão quer essa, então cada um quer de um jeito. Enquanto eu continuar pensando
de forma separada, vendo indivíduos separados, e eu não quiser, enquanto eu manter pensamentos assim, de novo, é tudo em forma de pensamento, eu não vou conseguir me unir e ir para onde somos um, ir para onde é a nossa verdade, e para onde os milagres acontecem, que os milagres acontecem na expressão do amor, é quando eu abraço o irmão como eu. Ele é eu. Ele é eu. E eu vou partir desse ponto da mente aonde ele é eu. Nossa, gente, quantas missões no meu trabalho o Espírito Santo me trouxe. Porque chega alguém reclamando com problema, e aí o que é visto no mundo corporativo? De quem é a culpa? Quem é culpado que arque com a consequência. E aí é uma briga para ver quem é o culpado. Porque um fala que não é o culpado, porque. Então, até o problema causado por mentes que defendem suas individualidades, né? Até o problema ser sanado de forma amorosa, até eu conseguir fazer expiação, eu tive muitas oportunidades, porque a primeira coisa que o ego fala para ti quando você recebe algo é o seguinte: não foi culpa minha. Ou se é culpa minha, não, é culpa minha. Então é de quem é a culpa? E nunca ninguém quer assumir a culpa, por isso que a culpa ela tá tão presente, né? Eu vejo assim, o ego, ele quer o tempo inteiro justificar culpando o outro pelas coisas, né? Eu sinto algo, mas eu culpo o outro. E outra, desassumir a responsabilidade. Ele quer me dizer assim, ó, me deixa aqui no meu cantinho, não me perturba. Teu problema é o teu problema, tu que resolve. E eu tenho os meus já. O ego é essa postura na vida. Só que o Espírito Santo, ele quer que você vença essa barreira de separação. Ele quer que você vença esses pensamentos de separação, porque senão a gente nunca vai nos encontrar na unicidade, onde é a nossa verdade. O que nos separa do irmão? Pensamentos que nos separam dele. Pensamentos que acreditam que eu sou uma pessoa e ele é outra, que eu sou diferente dele, que eu não tenho nenhum ponto em comum. E vocês vão perceber isso na experiência de vocês. Meu Deus, para mim foi uma grande sala de aula. Uma grande sala de aula. Então ele fala o seguinte, olha que dica que ele dá maravilhosa aqui. Tu és. Então ele fala que a gente deveria pedir ajuda nas condições que trouxeram o medo, né? E ele fala que essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, você pode evitar isso. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade às criações equivocadas da tua mente. Então ele fala, tu és por demais tolerante às criações equivocadas da tua mente. A gente tolera muita dor, deixa a coisa ir muito longe, sem tomar providência. Aí ele fala o seguinte, a correção é sempre a mesma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. Ele está dando uma dica. Ele está dando uma dica para a gente saber quem que a gente está ouvindo. Ele está dando uma dica. Pergunta para mim. Vai buscar o pensamento, vai buscar o sentimento, a sensação que te traz paz. Te trouxe paz? É meu. Não estás em paz? Não é meu. Me pede, me chama para corrigir. Olha a dica. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Isso aí. Aí ele fala um pouco do conflito aqui, mas eu quero ler uma outra parte. Ele fala do conflito, que é o seguinte, que o conflito existe em nós quando
O comportamento exige que a gente faça algo, mas a mente ainda não aceitou, né? A mente ainda não abraçou aquilo, não amou. A mente ainda se mantém separada e isso gera conflito em nós. O conflito geralmente é isso. Você faz algo que a mente ainda não apoiou, que a mente ainda não quer. Então, ele explica aqui, quando vocês forem ler essa leitura, o que vocês têm que fazer. Olha só, eu quero ler o parágrafo 7, que vai nos ajudar a sair do conflito. Olha só que interessante. É possível, parágrafo 6, antes do 7, alcançar um estado no qual trazes à tua mente a minha orientação sem esforço consciente. Mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. É quando você escolhe querer decidir com o Espírito Santo, que você invoca essa força. Não há tensão em fazer a vontade de Deus, tão logo reconheças que ela é também a tua. O conflito acontece conosco porque a gente não reconhece qual é a vontade de Deus, que é também a da nossa essência. A gente atende os comandos da mente. Então a gente sente muito conflito, porque a mente, ela não aceita, né? Ela joga contra a tua essência. Ela joga contra a tua essência e isso faz com que a gente esteja sempre em conflito sem saber o que fazer. Aí ele fala o seguinte: o primeiro passo corretivo. Desculpa, deixa eu pegar só uma frase antes aqui. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o que quer, o querer e o fazer estão em discordância. Então, o conflito, ele é uma expressão do medo. E aí ele fala o seguinte: o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos no processo mais amplo de aceitar a expiação como remédio. De novo, ele fala que o nosso remédio vai ser expiação, a cura dessa percepção. E aí ele diz: os passos podem ser resumidos dessa forma. Primeiro, é preciso que saibas que o conflito é medo. O medo surge da falta de amor, é o segundo passo. O terceiro, o único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Então, o único remédio para o medo é o amor. O único remédio para aquele pensamento que está ali te conflitando é um pensamento de amor que vai te ser dado assim que você reconhecer que aquele pensamento é medo e que você não quer. Então, nesse capítulo, Jesus nos apresenta a expiação como a nossa defesa. Ele nos apresenta os remédios dos pensamentos bons e verdadeiros que a gente vai começar a pedir. Ele nos fala que não tem pensamento que não ganhe forma e que não gere algo aqui na tua experiência. E ele fala que é responsabilidade nossa reconhecer o que a nossa mente está criando. É responsabilidade nossa olhar para os pensamentos por trás dos nossos comportamentos, dos nossos medos psicológicos. Ele vai ajudar aí, a partir do momento que eu reconheço e que eu não quero mais apoiar. Aí ele entra sim com a visão espiritual que ele vai nos fornecer. E é esse o nosso estudo de hoje, tá, meus lindos? Em resumo, né? Ele é um conteúdo denso, eu sei, tem termos ainda desconhecidos para vocês, né? Que é um pouco difícil, que às vezes exercita mesmo a cachola, mas vocês podem ter certeza que ele vai ficando cada vez mais esclarecido, porque o Espírito Santo vai te ajudar a entender e compreender todo esse processo, que ele vai ser um processo que vai acontecendo pouco a pouco, mas é um processo inevitável.
entrar para o mundo dos teus pensamentos. Porque é ele que está te trazendo medo. E é ele que está te trazendo amor. Não tem como você ficar fora do teu poder. Assume o teu poder. Caminha. Esse curso vai te ajudar a experienciar o teu poder. Confia. Ele foi feito por uma causa e você está aqui também por uma causa. Tá certo, amores? Chegou o nosso horário. Muito obrigado pela presença dessa turma linda, dos meus trabalhadores de milagres, dos nossos, né? Que esse mundo tenha a bênção de ter pessoas que estão aqui com a luz interior acesa, querendo viver diferente, trazer algo novo. E isso é maravilhoso. Muito obrigada por mais um encontro, estarmos juntos. Qualquer dúvida, situação que não ficou clara, me manda no privado, se não quer mandar no grupo. Vai trazendo as dúvidas, vai trazendo os questionamentos, que isso é muito bom, isso só traz a tua disponibilidade de aprender. Tá bom? Beijo, amores. Obrigada. Boa Beijo. semana. E até a Obrigada. próxima aula. Beijo, Cá. Beijo, gente. Beijo, beijo. Semana. Beijo, Monique. Obrigada também. Beijo, beijo, pessoal.